No vídeo de hoje a gente veio trazer a comparação de dois projetores que têm tecnologia laser, que é o IMAX Go e o IMAX Go Advanced. São dois projetores bem interessantes, sendo que um custa mais ou menos o dobro que o outro. Inclusive eu sei que algumas pessoas podem estar se perguntando agora, será que é interessante realmente a gente trazer uma comparação lado a lado com dois projetores que têm preços tão diferentes? E eu acredito que sim, é uma comparação interessante, porque a gente tem dois projetores com a mesma tecnologia, que é a tecnologia laser, que é fabricado pela mesma empresa, e assim você vai saber se o projetor mais baratinho aqui atende às suas necessidades, ou se para você é mais interessante aproveitar, pagar um pouco a mais, mas ter acesso aos recursos que esse projetor aqui vai trazer, que a gente não tem disponível no modelo mais barato. Antes de começar a falar dos projetores, eu só queria avisar para vocês que caso vocês reparem o efeito de listras passando nas imagens de baixo para cima, isso é apenas um efeito da câmera que acontece quando a gente grava projetores com tecnologia laser ou quando a gente grava projetores que têm diferente nível de brilho. Mas acho importante frisar que ao vivo a gente não vai conseguir perceber esse tipo de problema, então eu só peço que vocês desconsiderem caso vocês percebam isso durante o vídeo. E antes de continuar o vídeo, só queria pedir para vocês já deixarem o seu like, um comentário, confirmar se vocês já são inscritos no canal, porque esse tipo de vídeo comparativo dá bastante trabalho. A gente tem que testar os dois projetores lado a lado durante alguns dias, fazer todos os testes, gravações, roteiro, para trazer esse vídeo para vocês. Então o apoio de vocês com um like, um comentário falando o que vocês acharam da comparação, se vocês têm interesse ou já tem algum desses projetores, ajuda bastante aqui no engajamento do vídeo, então eu agradeço a quem puder estar dando esse apoio aqui para o canal. Primeiramente falando sobre o design, os dois projetores são bem compactos, sendo que o IMAX Go consegue ser um pouco menor que a versão Advanced. Outra diferença é que um deles é branco, com a maior parte da sua construção em plástico, enquanto o outro projetor tem seu acabamento mais escuro, em preto, e construção em metal. Acho que vale frisar que mesmo que exista essa diferença de materiais, os dois projetores são sim muito bem construídos, mas por ser de metal, a versão Advanced parece ser um pouco mais refinada. Enquanto o modelo mais barato tem botões na parte de cima do projetor para fazer a navegação, o modelo mais caro não tem botões no próprio projetor, mas por outro lado traz um controle remoto para fazer essa navegação. Para ligar os dois projetores é bem legal, porque você apenas precisa deslizar a proteção da lente para o lado e os projetores já vão ligar automaticamente. Vale comentar que nenhum dos dois projetores traz conexão para suporte de teto ou tripé, então você vai precisar apoiar ele em cima de uma mesa ou de uma prateleira, por exemplo. Sobre as conectividades, os dois já contam com USB, HDMI, USB-C para carregamento e também uma conexão P2 para conectar um fone de ouvido ou uma caixinha de som externa. Uma diferença entre esses projetores é que enquanto o IMAX Go Advanced já conta com uma bateria interna, então você não precisa estar conectando ele na tomada para utilizar e funciona durante algum tempo sem precisar estar conectando na tomada. No IMAX Go mais pequeno, na versão mais baratinha, a gente não tem uma bateria interna, mas a gente consegue conectar uma bateria externa através da USB-C do projetor. Só tem que, claro, ser uma bateria externa na potência ali mínima necessária para funcionar o projetor, mas se você tiver uma bateria externa desse tipo, desse modelo, você também consegue usar o IMAX Go fora da tomada por algum tempo. Falando sobre o sistema de resfriamento, os dois projetores se saíram muito bem por serem bem silenciosos. Depois de algumas horas em funcionamento, os dois projetores esquentaram um pouco, mas nada num nível que eu acho que deva te preocupar. Outra diferença entre esses dois modelos está no sistema operacional, que no modelo mais caro já traz acesso a alguns aplicativos como YouTube, Netflix, enquanto o modelo mais barato não permite instalar aplicativos de streaming. Testando os aplicativos, a minha experiência com o aplicativo do YouTube instalado no projetor mais cara foi boa, mas eu acho que vale comentar que já no aplicativo do Netflix a minha experiência não foi tão boa. O aplicativo que vem instalado é uma versão meio adaptada de tablet, que era para funcionar via touchscreen do celular, do tablet, e a navegação acaba ficando um pouco confusa e às vezes até um pouco difícil de fazer através do controle remoto nesse projetor. Eu acredito que o ideal nos dois projetores é conectar algum dispositivo externo como um Amazon Fire TV, um Chromecast, um videogame ou até mesmo um computador via HDMI para acessar os seus conteúdos e aplicativos. Falando agora sobre a qualidade de imagem, que eu sei que é onde a maioria das pessoas tem curiosidade de ver a diferença entre esses projetores lado a lado, a gente pode dizer que ambos fazem um trabalho muito bom dentro da sua categoria. Porém, é nesse quesito qualidade de imagem que os dois projetores são mais diferentes e o modelo Advanced leva sim certa vantagem, assim como já era esperado. Em relação às cores, é bem fácil a gente perceber assistindo filmes e séries que o modelo Advanced, que é o mais caro, traz uma
gama de cores que é bem maior, entregando assim um resultado mais realista nas imagens. Em praticamente todas as cenas que eu assisti, eu acabava preferindo o modelo mais caro nesse quesito, com exceção talvez em algumas cenas com tons verdes, como por exemplo em cenas com gramado, numa partida de futebol, porque nessa cor em específico o projetor mais barato conseguia sim entregar um verde que era mais vivo, que provavelmente iria agradar a maioria dos usuários. O brilho do Advanced também é mais potente. Só para vocês terem uma ideia, eu estou passando uma imagem onde eu testo a potência do brilho com o luxímetro e a gente consegue ver sim que o projetor da direita tem mais brilho. Acho até que vale comentar que esse valor que vocês estão vendo ali no luxímetro não é o ANSI lumens de cada projetor, porque existe uma fórmula para chegar ali no valor de ANSI lumens real que o projetor possui, mas esses valores já servem como uma ilustração da diferença potência de brilho entre esses dois projetores. E algo que me chamou a atenção é que mesmo com esse brilho mais potente, o projetor da direita, que é a versão Advanced, consegue manter um nível de preto que é melhor, o que acaba ajudando ele a conseguir um contraste que é relativamente melhor. Sobre a fluidez da imagem, ambos os projetores têm sim imagens bem fluidas e eu não vi grandes diferenças entre esses dois modelos. Em relação ao foco, os dois projetores mandaram muito bem. Olhando essa imagem de foco, algumas pessoas podem até dizer que o foco do projetor Advanced é bem melhor, mas na verdade o que a gente está vendo aqui é uma diferença na resolução de imagem dos dois projetores, que deixa a imagem mais definida na direita. Se a gente focar em uma palavra só, como eu estou fazendo agora nesse vídeo, mostrando ali para vocês a mesma palavra em vários pontos da imagem, a gente vai perceber que ela está focada mais ou menos no mesmo nível por toda a tela. Porém, como esse projetor ele tem sim uma resolução mais baixa, ele faz essa sensação de que o foco poderia ser sim melhor. Sobre essa diferença de resolução, onde um projetor é 540p, que é um pouco menos que HD, e o outro já é um projetor Full HD nativo, o que eu posso dizer é que num contexto geral, assistindo ali os seus conteúdos, se você não é muito detalhista, talvez você acabe não percebendo tanto essa diferença. Pelo menos eu achei que essa diferença seria muito maior entre eles antes de começar a testar os dois aqui lado a lado. A diferença existe, é claro, e fica mais visível em cenas com muitos detalhes, como por exemplo em uma parte de filme onde aparecem muitos objetos em cena, ou em jogos de videogame que costumam ter detalhes menores na tela. Inclusive, se você se aproximar bastante da tela, fica mais fácil de perceber essas diferenças, como imagens mais serrilhadas ali no projetor mais barato. Mas como existe a tendência de você assistir a um projetor mais afastado da tela, então esses serrilhados acabam ficando um pouco mais sutis. Acho que vale acrescentar que no modelo Advanced, que é o mais caro, o foco é automático, basta ligar ali o projetor e ele já faz todo o ajuste sozinho, e se você acabar mexendo, reposicionando o projetor, ele também já vai fazer esse ajuste de foco Keystone novamente sozinho, de forma automática, enquanto no modelo mais barato o foco é manual, então você tem que ir ali na ruletinha que tem na lateral do projetor e tentar ajustar o melhor foco no seu projetor. Só para vocês terem uma noção, para a gente fazer umas 80 polegadas, por exemplo, são necessário pouco mais de 2 metros de distância ali entre o projetor e a parede. Sobre a qualidade de som, nenhum dos dois projetores tem um som que é muito alto, provavelmente devido a essa proposta dos projetores de serem pequenos e compactos, o que também deve ter diminuído o tamanho dos alto-falantes nos dois projetores. Na questão da qualidade, eu achei que o som dos dois projetores é bem parecido. Acho que vale comentar que o modelo Advanced tem ali o P2 e o Bluetooth, que permite você conectar uma caixinha de som externo, e isso pode melhorar bastante a qualidade sonora, melhorando a sua imersão enquanto você estiver assistindo algum filme ou jogando algum jogo no videogame com esse projetor. Partindo agora para a conclusão, os dois projetores da WiMAX saíram muito bem nos nossos testes, principalmente se comparado aos concorrentes de mesma resolução. Inclusive, eu acho que eu posso dizer sim que um deles é o melhor projetor que a gente já testou entre modelos que tem uma resolução abaixo do 720p, então ele seria o melhor entre esses modelos, enquanto o modelo Advanced, que é o mais caro, ele está assim entre os 5 melhores projetores Full HD que a gente já testou até hoje aqui no canal, perdendo apenas para alguns projetores que são bem mais caros que ele. Mesmo que o IMAX Go, que é o projetor mais baratinho, tenha apenas 540p de resolução, a tecnologia laser e o bom foco ajudam sim o projetor a entregar um bom resultado de forma geral. Se você busca um projetor super compacto e não se preocupa tanto com a resolução nativa, ele pode ser sim uma opção interessante. Agora, se você não liga tanto assim para a portabilidade que um projetor pequeno e leve vai te trazer, existem projetores Full HD nativos de outras marcas que vão conseguir entregar imagens
mais definidas e com um preço bem parecido com o do Emax Go. Inclusive você consegue dar uma olhadinha em quais são esses outros modelos de projetores Full HD que tem mais ou menos essa faixa de preço e que teriam essa imagem mais definida no nosso ranking de projetores. Todos os projetores que a gente vai testando aqui no canal, à medida que a gente conclui os testes, a gente vai incluindo lá no nosso ranking. Então lá vai ter os melhores projetores que a gente já testou até hoje no canal. O link vai estar na descrição do vídeo para vocês acessarem. Mas voltando aqui para as conclusões, se você tem condição de investir no modelo mais caro, que é o Emax Go Advanced, eu acredito que ele seja sim a melhor escolha, porque ele já vai trazer mais brilho, cores mais realistas, um sistema com acesso a alguns aplicativos e também, é claro, a melhor resolução se comparado ao projetor mais baratinho, que é o Emax Go. Inclusive esse projetor Advanced, em testes passados que a gente fez aqui no canal, conseguiu entregar um resultado melhor que alguns outros projetores mais caros que ele, inclusive. Então, só resumindo, se você quer um projetor super compacto, tem o Emax Go, que é uma boa opção, só que ele vai ter uma resolução um pouquinho menor. Se você quiser um projetor Full HD e não tem tanto dinheiro para investir, dá uma olhadinha lá no nosso ranking de projetores que tem alguns modelos nessa faixa de preço do Emax Go que já vão ser Full HD, só não vão ter a tecnologia laser, mas já vão ter um resultado bem legal também. E se você tivesse condições de investir em um projetor mais caro, eu acho sim que o Emax Go Advanced é uma opção muito interessante. Eu acredito que se você comprar esse projetor, você vai gostar bastante do resultado que ele nos entrega, até porque ele já é um projetor bem completo e com um preço que aposta bastante no custo-benefício. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, comentar o que vocês acharam dessa comparação, que outras comparações vocês querem ver aqui no canal. Se você já tem algum desses dois projetores, também coloca a sua opinião, o que você está achando do seu projetor aqui embaixo no campo de comentários. O vídeo seria esse. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!